Olá, a graça e a paz. O nosso estudo bíblico de hoje é no livro de Oséias. O livro de Oséias tem 14 capítulos e a história dele é um tanto quanto curiosa. Deus manda o seu profeta Oséias se casar com uma mulher da vida, com uma prostituta mesmo, e ter filhos com ela. E ele se casa e tem 3 filhos. Muitos acreditam que a história de Oséias é uma alegoria, uma espécie de metáfora, porque muita gente diz que não é possível Deus mandar o seu servo fiel se casar com a mulher da vida. Imagine, será que não tinha mulheres fiéis, sábias, prudentes no tempo de Oséias? Então, por que Deus faria isso? Tem gente que questiona e acha que era uma alegoria a história de Oséias, mas de fato não era. Deus é um Deus surpreendente, ele quase sempre age assim, a pessoa espera uma atitude de Deus e Deus age de forma bem surpreendente. Então, de fato, não é uma alegoria e aconteceu. Se fosse uma alegoria, então a construção da Arca de Noé também seria, que tem muita gente que não acredita, e já foram encontrados pedaços de madeira, e já tem provas concretas e reais que de fato Noé construiu a arca e colocou os animais. E de fato Deus recomeçou a história por meio de Noé e sua família, que eram os remanescentes. E também o Jonas, que foi engolido por um peixe grande e ficou 3 dias e 3 noites vivos dentro da barriga do peixe. Muita gente diz que isso também não é real e é uma alegoria. E não é. De fato, Jonas foi engolido por esse peixe, assim como Noé construiu a arca, assim como Oséias se casou com Gomer, que era o nome da sua esposa. Então, o nosso estudo bíblico é sobre a história dele. Vou ler aqui 2 Coríntios 10, 5, na Bíblia King James atualizada, que diz assim: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Então a palavra de Deus ela é verdadeira, é fiel, não volta vazia, e com a sabedoria do próprio Deus nós podemos destruir vãs filosofias, heresias e arrogância que é a sabedoria humana. Então, o nosso estudo bíblico é sobre Oséias, em especial nós vamos destacar o dia que a antiga aliança foi quebrada, né? A principal mensagem do livro. Fiz um resumo geral, um apanhado sobre isso, e nós vamos destacar mais isso no nosso estudo de hoje, ok? O nome Oséias significa salvação. Sua história é chocante, impactou os reinos do sul e de Judá. Os reinos do sul de Judá e do norte de Israel. A injustiça social, a desordem política e a decadência moral, as pessoas voltaram a adorar ídolos. A idolatria era o mais grave na sua época. A mensagem de Oséias vem diretamente do coração, pois ele vivenciou na pele o sentimento de ser traído pela sua esposa, que representa a queda do povo por meio da idolatria. O luxo e a riqueza levou o povo a se esfriar e a voltar-se mais à idolatria. Israel violou seu relacionamento com Deus e, como não se arrependeu, recebeu o castigo de Deus, que decretou sua ruína total. Todos ficaram sob o juízo divino. O livro de Oséias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, sucedendo o livro de Daniel e antecedendo o livro de Joel. A vida e o livro de Oséias é um reflexo do seu ministério profético. Abrange um período crítico onde a religião estava em declínio. Era um caos total. Sua pregação era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Então, isso aqui é a mensagem central e nós vamos destacar exatamente isso. A pregação era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus e suas consequências. O livro usa muitas metáforas e simbolismos que ilustram a amplitude do amor de Deus por seu povo. Uma das metáforas centrais da mensagem de Oséias é o casamento. Oséias representa o Senhor Deus e Gomer representa Israel. O livro não qualifica Gomer como prostituta, afirma que a nação se prostituiu. A ênfase recai sobre a nação idólatra. Portanto, a prostituição de Gomer
era a idolatria do povo. Para Deus é como se fosse assim, né? É como se fosse uma traição no casamento. Cada atitude idólatra do seu povo é como se fosse uma traição no casamento, ou seja, uma quebra do juramento, do pacto, da aliança com Deus. Eu costumo dizer em meus estudos, é gravíssimo aos olhos de Deus toda e qualquer forma de idolatria. Cega completamente o indivíduo. Nas 10 pragas do Egito, por exemplo, Deus mandava as mensagens por Moisés e Arão para Ramsés, né? E aí, cada praga era o juízo de Deus contra um Deus falso. Ou seja, Deus estava castigando eles com os deuses falsos dele. Em outras palavras, vocês querem Baal, fica um Baal. Vocês querem o dragão, fica um dragão. Deus mandava as rãs, Deus mandava... Aqueles deuses que eles acreditavam foram castigados pelos deuses dele. De tanto que Deus repugna a idolatria, de tanto que Deus, né, não aceita isso. Deus é um Deus que quer adoração só para Ele, porque Ele é o único digno. E tanta coisa é idolatria e tanta gente não sabe. Colocar no coração qualquer outra coisa. Tem gente que não idolatra absolutamente nada, e sim o próprio ego. O Deus é o ego, o orgulho. Tem muita gente que faz isso. E aí é que o perigo, aí é onde mora o perigo. Porque foi exatamente o que Lúcifer fez. Muito orgulhoso, cego de orgulho, ele disse: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Queria ser igual a Deus. Ele confiava demais em si mesmo, na sua sabedoria. Ele achava que ele sabia mais do que Deus. E nisso ele afrontou, desafiou Deus, se encheu de orgulho, enganou os anjos, enganou a terça parte do céu e foi destruído. E a sua derrota é eterna. Então a questão de adorar como Deus o próprio eu, o ego, é tão perigoso quanto adorar um bezerro, um bicho ou qualquer outra coisa. A pessoa se torna cega tanto quanto. É também uma forma de idolatria. Voltando aqui ao nosso estudo. Qualifica Gomes como prostituta. Afirma que a nação se prostituiu. A ênfase recai sobre a nação idólatra, né? Sobre a idolatria. O pastor Douglas do Carmo faz um resumo mais ou menos assim, inspirado em Oséias capítulo 12. O resumo do reverendo Douglas foi mais ou menos assim. Aconteceu no ano de 730 aproximadamente antes de Cristo. Jeroboão II se inspira na impiedade e está governando o reino do norte. Deus levanta um profeta chamado Oséias, a fim de que possa solucionar o problema de âmbito espiritual e solucionar o caos espiritual que estava atravessando aquele povo. Deus mostrou a Oséias todo o lado espiritual através da própria experiência do seu casamento, seu relacionamento com Gomer. Eles tiveram 3 filhos que retratam a realidade espiritual, o relacionamento que estava dissipado, a aliança quebrada por infidelidade. Deus se sente traído pelos cultos promovidos a Baal e a Estar, né, a deusa Estar. A narrativa mostra que a gravidade do pecado do povo de Israel fez com que o casamento entre Deus e o povo estivesse sido rompido, desfeito. O povo de Israel não sabia que o casamento tinha terminado. O povo estava inclinado ao culto a Baal, promoviam com frequência cultos idólatras, estavam voltados à idolatria, heresias, apostasia. Na mentalidade, na cabeça daquele povo, estava tudo bem e normal. Achavam que Deus estava aceitando a forma de culto deles. Ao mesmo tempo que aquele povo dizia adorar a Deus, adorava a Baal por meio das práticas e do mecanismo do culto. Eles personalizaram o culto a Deus, adaptaram, fizeram outras formas de culto. A adoração era para o diabo e eles achavam que Deus estava recebendo o culto. Eles faziam orações normalmente, as orações feitas a Deus com uma mecânica que não agradava ao Senhor. Aos olhos de Deus, todo o mecanismo está equivocado. A oração era feita a Deus, mas eles amavam servir e faziam a vontade de Baal. O povo buscava de forma errada. Não era um desvio visível. Era a forma e a motivação. O núcleo do problema era: o meu povo está sendo destruído por lhes faltar o conhecimento. Oséias 4:6. Esse versículo é muito conhecido e muito comentado. Oséias 4:6 diz assim:
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. As pessoas só falam a parte A do versículo. O povo de Deus se perde por lhes faltar o conhecimento. Mas aqui diz, a parte B do versículo diz que o povo rejeitou o conhecimento de Deus. Aí Deus foi e rejeitou o povo. Foi o povo que rejeitou, não quis. Tinha nas mãos a lei do Senhor. Tinha toda a verdade ali mastigada, clara. Mas eles rejeitaram, várias vezes rejeitando, como se fosse cuspindo na cara de Deus. Rejeitando, menosprezando, perseguindo os profetas, apedrejando. A história sempre foi assim, infelizmente, a verdade é essa. O povo não quer a verdade. E Deus usa os seus profetas para exortar, repreender, mostrar o erro, apontar onde está a falha. E as pessoas não querem isso, né? Então, por isso gera essa situação, persegue o povo de Deus. E aí a situação é complicada porque Deus toma afronta para ele quando o seu povo é perseguido. Não maltrateis os meus profetas, não toqueis os meus ungidos. Então Deus toma afronta para ele e abandona e deixa entregue à própria sorte, ou mesmo entregue nas mãos dos demônios, dos deuses falsos. Porque a pessoa que rejeita, no caso eles rejeitaram aqui, né? O povo de Deus perde por lhes faltar o conhecimento. E por rejeitar o conhecimento de maneira proposital. Nessa Bíblia de Estudo minha maravilhosa, que é essa minha Bíblia de Estudo que eu mais gosto, a Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, eu vou até indicar para as mulheres aqui, quem quiser comprar. É a Bíblia que eu mais gosto. Vem aqui esse texto já resumido, eu vou ler para vocês, em Oséias 4:17, que fala assim: sem retorno. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, sem dúvida alguma. Este é um dos versos mais tristes da Bíblia. Ele lembra a decisão divina diante da perversidade do mundo antediluviano. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6:3. É como se Deus estivesse dizendo: eu fiz o que podia, não dá para fazer mais nada. Efraim se tornara a principal tribo do reino do norte de Israel, após a divisão nos tempos de Roboão, filho de Salomão. Quando o Senhor se refere a Efraim, na verdade, está se referindo a todo o reino do norte. Década após década, o Senhor, por meio dos seus profetas, havia lutado com Efraim para afastá-lo dos seus pecados de idolatria. Chegou, porém, o dia em que o Senhor desistiu de lutar por eles. Não que lhe faltasse vontade, mas porque via que não queriam mais ouvir a sua voz. A extinção do Espírito Santo em nossa vida é decisão nossa, não de Deus. Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19. Recusando-se a ouvir os persistentes apelos do Espírito de Deus e aceitar a misericórdia que ele lhes era estendida, finalmente eles foram deixados pelo Senhor, a fim de ceifar os frutos de sua própria escolha. Eles haviam alcançado um ponto no caminho da desobediência que não havia mais retorno para eles. Nessa vida há muitos pontos sem retorno. Um avião o alcança quando o combustível se torna insuficiente para que ele retorne ao ponto de partida. Num contrato comercial, depois das assinaturas do registro em cartório, qualquer desistência acarretará em ônus nele previstos. Um noivado pode ser cancelado até que não seja confirmado com juramento diante do altar. Depois disso, o Senhor considerará a separação pecaminosa. Houve um jovem na história da igreja apostólica que foi a razão de outro texto triste da Bíblia, porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4:10. O amor de Deus pelos prazeres, lucros e honras que o mundo oferece afastou não apenas de Paulo, mas do Senhor a quem eu posso servir. Como estamos em nosso relacionamento com Deus? Se fizemos uma avaliação em nossa vida, temos a certeza de que não estamos seguindo um caminho sem retorno? Nas estradas com pedágio é comum encontrarmos uma placa avisando: retorno a 500 m, última saída antes do pedágio. Temos que tomar cuidado, pois na estrada do pecado podemos chegar a um ponto no qual não haverá mais retorno, e então teremos que pagar o pedágio dos nossos pecados como altíssimo preço de nossa própria vida. O salário do pecado é a morte.
É como um julgamento, né? Um julgamento, o juiz, né? O juiz, quando ele bate o martelo e decreta a sentença, não adianta mais apelar, é sem misericórdia. No que ele bateu o martelo, aí não adianta mais. Aí a pessoa tem que pagar tantos anos preso atrás das grades, né? Ou o resto da vida. Então, não tem como. Mas antes de Deus bater o martelo como juiz, Deus dá inúmeras oportunidades. Pense na tua vida, de quando você nasceu até hoje, se você faz parte de algum ministério. Pense quantas vezes Deus já usou algumas pessoas de uma forma mais especial para tentar abrir os seus olhos e te ensinar as coisas. E quantas vezes você desprezou. Confiou mais no teu eu, no teu orgulho, na tua capacidade. E olha o que deu a sua vida hoje. É muito sério, porque Deus sempre usa pessoas para tentar abrir os nossos olhos. Nós devemos levar a sério a Deus. Nós devemos levar Deus a sério. Amém? Vamos continuar o nosso estudo. O conhecimento foi rejeitado, a verdade de Deus ignorada. Eles rejeitaram o próprio Deus, negligenciando sua vontade, seu querer, suas ordenanças. A falta da palavra de Deus quebrou o relacionamento. Eles tinham Baal no coração. Baal é o diabo e o diabo é o dragão. Ninguém pode servir a dois senhores. Eles confessam que são devotos de Deus, mas o negam com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e rejeitados para toda boa obra. Quem rejeita o conhecimento de Deus está sinceramente errado. Quebraram o juramento do casamento, como Gomer fez com Oséias. O juramento era fidelidade, juízo, justiça e benignidade. Deus mandou Oséias falar ao povo que o casamento foi cancelado, a aliança foi quebrada. Se o conhecimento de Deus não leva a frutificar e produzir o juramento, é quebrado. Mas o profeta diz que se voltar o juramento, Deus reata o casamento. Se acontecer um arrependimento sincero e o abandono de todos os pecados, a confissão e abandono das práticas do culto a Baal, ele perdoa. Deus perdoa e reata. Se o povo se arrepender com sinceridade, a forma de culto genuíno sem mediação de Baal, aí Deus reata o casamento em juízo, em justiça, em benignidade e fidelidade. É condicional. É condicional. A maioria das promessas de Deus na Bíblia tem condições, depende da obediência. Totalmente e completamente condicional. Se o povo se arrepender, haverá conhecimento do céu na terra. É a presença real de Deus. O povo experimenta na terra o poder do céu. É viver na terra a dimensão dos céus. Se reatar o casamento, não somente a terra vai sentir o céu, como também o céu vai sentir a terra. A dimensão da terra chega no céu e a dimensão do céu chega na terra. A conexão com Deus deve ser com fidelidade, considerando todos os valores que Ele mesmo considera. Deus é um Deus perdoador, mas Ele sabe, vê, esquadrinha e não pode ser enganado. Ninguém pode enganar a Deus. Deus sabe todos os pensamentos, sentimentos, ações e motivações. Não tem como enganar Deus. Pode enganar o mundo quase inteiro, multidões, mas a Deus ninguém engana. O arrependimento só é comprovado com o abandono de todas as práticas pecaminosas. Se o povo não reconhecer, a mensagem é advertência e juízo. Oséias 13, 7 e 8, vamos ver aqui o tipo de mensagem, como é a advertência e juízo mesmo. Oséias 13, 7 e 8. Pode ler na sua Bíblia se quiser. Oséias 13, 7 e 8 diz assim. Oséias 13, 7 e 8 diz assim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho, como ursa roubada dos seus filhos. Os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão eu os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Aqui é o próprio Deus falando o que pretende fazer, se o povo não se arrepender. Imagine aí uma ursa sem o seu filhote, né? Despedaçarei. Aqui é uma mensagem de juízo muito séria, uma advertência, uma ameaça do próprio Deus. Deus é um Deus que faz advertências. Ele sempre foi assim, como ele é imutável. O Deus de hoje, o Deus da vida, o Deus da minha vida, é o mesminho do Antigo Testamento. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
E eu sempre, em minhas ministrações e reflexões, eu falei do jeito dele, que Deus é amor e também é justiça, que Deus também pesa a mão, não se pode abusar da graça de Deus, tudo isso eu sempre falei. Mas tem gente, muita gente, não tem noção de quem é Deus, não conhece e não leva a sério. Ele é amor, é perdoador, é bom, mas não se pode escarnecer, zombar, não se pode de forma alguma. Tem gente que blasfema abertamente, diz uma e outra blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, contra Deus, afronta Deus abertamente. Não se pode brincar com coisa séria, né? É muito sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, diz a Bíblia que não tem perdão. Então é muito importante isso. Se você tem dúvida, você não tem certeza, alguém te enganou, não fale, não abra a sua boca e fale, porque no dia do juízo você vai prestar contas por cada palavra que você falou, cada blasfêmia que você pronunciou contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Então tem que ter muito cuidado ao falar, pelo menos no nome do Deus Santo da Bíblia, distorcendo a sua palavra, a sua mensagem, falando blasfêmias e mentiras no nome de Deus, não pode de forma nenhuma. Nós temos que levar Deus a sério. Em Oséias 2,14, Deus nos apresenta uma segunda opção. Oséias 2,14, vamos ver? Oséias 2,14, olha essa opção. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é a escola de Deus, né? Deus deixar um tempo específico no deserto com muito sofrimento, escassez, para a pessoa entender e buscar Deus de fato e de verdade. Tem gente que só busca Deus em meio a uma situação crítica, como por exemplo, morrer todos os familiares, né? Morrer a própria esposa, ou ver no caixão uma pessoa com a cabeça esmagada, aí a pessoa lembra de algo. Por que Deus permitiu a cabeça dessa pessoa esmagada? A pessoa vai refletir, dobrar o joelho. Senhor, foi alguma vez que o Senhor me mandou? Ou seja, perder o emprego, perder isso, perder, começar a perder tudo e ficar no deserto. Aí muitas vezes Deus ensina dessa forma. São formas que Deus nos traz à mente para nos ensinar e lembrar que toda a vida e toda a história foi Deus tentando abrir os olhos, ensinando, e muitas vezes a pessoa não quis ouvir. Então, no deserto, na escola de Deus, a pessoa vai ouvir mais. Em meio a muito sofrimento, dor, angústia, aí a pessoa vai ouvir mais. E é melhor essa opção aqui do que essa da ursa, né? Do que esse castigo aqui. Deus nos apresenta uma segunda opção. O deserto é a disciplina, juízo consciente. Precisa parar de fazer o que está fazendo e abraçar a oportunidade que Deus está dando, quando oferece o perdão por meio do abandono dos pecados e do novo nascimento. É necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito. O nome dos 3 filhos de Oséias e Gomer mostram as 3 fases do relacionamento de Deus com Israel. Na metáfora, Deus na figura de Oséias e Gomer na figura da igreja, infiel e adúltera. Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, os 3 filhos do casal. As 3 fases do relacionamento de Deus com o seu povo. Jezreel significa Deus semeia. Lo-Ruama, sem compaixão. Nessa fase é o julgamento de Deus sem misericórdia. É a disciplina, é a punição. Lo-Ami, que foi o terceiro filho, né? Lo-Ami. Não meu povo, ou não povo meu, ou não meu povo. Como se fosse, vocês não pertencem mais a mim, quebrou a aliança. Como se fosse assim. Nessa fase, Deus os entregou a Baal, pois foi a escolha deles. Eles insistiam tanto em agradar a Baal e os desejos de seus corações pecaminosos, rebeldes e orgulhosos, que feriu a Deus profundamente. A ponto de Deus decidir desmanchar a aliança de casamento, cancelar a aliança. O significado de Lo-Ruama e Lo-Ami encontra-se aqui, em Apocalipse 20, 14 e 15. Essa metáfora explica a mesma coisa do significado dos 2 nomes, aqui em Apocalipse, e que será a conclusão do nosso estudo. Então, a conclusão, vou explicar detalhadamente o significado desses 2 versículos. Para que você compreenda a mensagem principal dessa pregação de hoje, dessa reflexão. Então, a conclusão do estudo é assim.
A conclusão é a explicação em detalhes desses 2 versículos. Leremos na edição revista e ampliada. Apocalipse 20:14 diz: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Se o versículo diz que o lago de fogo é a segunda morte, como a morte pode ser lançada na morte? Como a morte vai ser lançada na própria morte? Significa Deus reduzindo a nada os seus opositores, é a situação de morte e condenação, se agravando cada vez mais. É a morte do espírito, alma e razão. Então, desculpa, chegou uma mensagem agora aqui no meu celular e aí interrompeu o estudo, mas eu vou dar continuidade. Agora eu vou falar a conclusão desse estudo, ok? A conclusão é a explicação em detalhes desses 2 versículos. Leremos na edição revista e ampliada. Apocalipse 20:14, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Se o versículo diz que o lago de fogo é a segunda morte, como pode ser lançado? Como a morte pode ser lançada na morte? Se já é a morte lançada na morte, significa Deus reduzindo a nada os seus opositores. É a situação de morte e condenação, se agravando cada vez mais. É a morte do espírito, alma e razão. Morte do espírito, da alma e da razão. É um estado de insanidade espiritual, angústia e falta de paz, resultado da ausência de Deus, que é o autor da vida. Portanto, a morte na morte, resultado da ausência de Deus, que é o autor da vida. Completamente sem Deus. Por isso que muita gente interpreta o lago de fogo como inferno, propriamente dito, mas não é um inferno, mas a ausência de Deus, muito sofrimento e angústia. É a pessoa se entregue, né, nas mãos do diabo mesmo, assim, né, a mente atormentada, terrível, terrível. Então, é o significado desse versículo. Apocalipse 20:15 diz: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse versículo trata em especial de todos que receberam a marca da besta nas mãos ou na testa, em especial na testa, que representa a lavagem cerebral produzida pelo dragão, usando a figura da besta, a saber, o anticristo escatológico. Agora eu vou ler Oséias 14:1-9. Tem assim uma mensagem de esperança no finalzinho do livro, o último capítulo de Oséias. Oséias 14, do 1-9, diz assim: Exortações e bênçãos. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra de nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Bom, até aqui, né? Aí tem até o último versículo, se você quiser ler, é uma bênção, o último capítulo de Oséias 14, mas até o versículo 5, que diz assim: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Tem uma reflexão aqui na minha Bíblia de estudo baseada nesse versículo, que eu vou ler aqui e deixar para a sua meditação, para você meditar. Belas e fortes, baseado em Oséias 14:5. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Raízes de remanescente. Orvalho, lírio e cedro são símbolos de graça celestial, beleza de caráter e estabilidade, usados por Oséias para transmitir aos israelitas o seu último apelo, antes que as portas da oportunidade fossem fechadas para eles. Ainda não era tarde demais, ainda havia tempo para arrependimento e restauração, ainda estava viva a esperança. Qual nuvem negra no horizonte, assim se afigurava o crescente poderio imperialista da Síria, pois dia após dia vinha subjugando nação após nação, tornando-se uma real ameaça
ao enfraquecido, desprotegido, mas presunçoso Israel. Por intermédio do seu profeta, o Senhor faz um derradeiro apelo ao seu povo, para que acordasse da embriaguez do vício da idolatria. Ele promete curá-los do mal da infidelidade, pois para a enfermidade da alma, que é o pecado, só o divino médico tem a solução. Ele fala de restauração, de vida abundante e estabilidade. Eu serei para Israel o orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Oséias retrata a restauração de Israel como a de um deserto seco, sobre o qual caiu um refrescante orvalho, trazendo-lhe outra vez vida e beleza. Desde o verão até meados de outono, o orvalho é abundante e muito apreciado na Palestina. Ele rega a terra e dá nova vida à vegetação local, cobrindo a feiura da terra com vida e com cores. O orvalho é o símbolo do Espírito Santo, que deve regar os nossos corações a cada começo de dia, quando temos nossos momentos de nossa comunhão com o céu, renovando a nossa vida espiritual e dando forças para a aridez do deserto da vida. O lírio é uma flor branca, linda e perfumada, que representa a pureza, a beleza e o perfume de uma vida transformada pelo poder de Deus. O cedro do Líbano, cujas raízes se aprofundam no solo pedregoso, representa a estabilidade daqueles que firmam suas raízes espirituais na rocha eterna que é Cristo Jesus. Os israelitas desprezaram o apelo do Senhor e as consequências de seus ouvidos moucos foi a destruição de sua nação. Suas terras foram tomadas e aqueles que não perderam a vida foram dispersos para diferentes partes do mundo. E jamais o Israel do Norte existiu outra vez como nação. Isto não pode acontecer conosco. O apelo do Senhor para nós hoje é o mesmo feito aos israelitas dos dias de Oséias. Se nos convertermos verdadeiramente ao Senhor, Ele derramará sobre nós o orvalho celestial. E o nosso caráter se tornará belo, puro e perfumado como o lírio do campo. A nossa fé se firmará mais e mais em Cristo, qual as raízes de um cedro que firma na rocha. E nossa vida será útil e profusa em bênção para a honra e glória de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O último versículo de Oséias 14 diz: quem é sábio para entender estas coisas? Quem é prudente para que as saibam? Porque o caminho do Senhor são retos e justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O caminho do Senhor é reto, os justos caminharão nele, mas os transgressores neles cairão. A vida, tudo é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Deus nos dá livre arbítrio. Deus não fez robô. Deus não manipula as pessoas. Deus dá a liberdade. Jesus veio para libertar os cativos do diabo. Então, a liberdade de escolher. Mas você vai plantar, mas você tem que colher. Não tem como. A vida é comparada a um restaurante. Você vai, você faz a sua refeição, mas antes de sair você tem que pagar a conta. Então, para encerrar, esse estudo realizado no dia 24 de setembro de 2021, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. E que Deus abençoe e proteja você e todos da sua família em Cristo Jesus.